Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Então hoje vamos na aula número 9 e voltar à abertura russa, né? Então veja, ontem eu falei na aula de número 8 que se joga, joga, troca, né? E aí joga aqui e vem e vai na abertura russa antiga, né? Veja, veio, tomou e tomou, né? Aí tinha essa linha. E quando joga aqui, que há um estudo sobre esse lance, o E3 F4 ou G3 F4, não me lembro agora. Então o que eu falei para vocês que seria desnecessário isso daí. Por que desnecessário? Veja bem, você aqui tem lance das brancas, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Porém, nesse momento você tem três lances, olha, um, dois e três. Aí você dando três lances, a branca também fica, a preta também fica reduzida à troca e a troca lá. Então daria linhas de jogo, mas não o final. Porque veja, quando você joga, por exemplo, lá ao invés de trocar, né, e a preta ao invés de trocar aqui, por exemplo, que não pode trocar em outro local, porque vai dar e dá, né? Ontem até esqueci de falar isso para vocês. Se trocar aqui primeiro, que era uma inversão de lance, mas não é. Se trocar aqui primeiro, perde ali, né? Então veja, a preta agora, ela não precisa só trocar aqui, né? Ela pode simplesmente sair, né? E daria outra sequência de jogo e deveria ver se é perdido, se não é, o que está acontecendo, né? Como que você vai lidar com esse mecanismo se você atacar, por exemplo, você vai ficar com essa asa aqui, olha, com essa asa, né? Se você troca, pode vir a troca lá, olha, como pode não vir, né? Pode vir primeiro esse ataque. O que queria acontecer, né? Se a preta mesmo troca, igual eu mostrei ontem para vocês. Então isso daqui é meio jogo, já não é mais abertura. E aí eu falei, olha, é perda de tempo vocês começarem a estudar isso, quem está começando. Por que perda de tempo? Vamos voltar lá nas primeiras aulas. O que eu falei para vocês nas primeiras aulas? Vocês tinham que saber o estilo de jogo de vocês. Se chega numa posição dessa, se vocês vão pensar que vocês querem ganhar ou se vocês preferem não perder, né? Se a preocupação primeira de vocês é ganhar ou é não perder, ou você vai jogando e vai tomando essa atitude mais tarde. Então, dependendo do estilo de vocês, é que vocês vão começar mais tarde a estudar esse tipo de posição. Mas dentro do estilo de vocês, porque são inúmeras as linhas que tem nisso daí. Eu mostrei ontem. Então, o que adianta você começar a pegar um livro e estudar algo que não tem fim? Basicamente, isso daí não vai ter fim, né? E você ficar estudando que nem louco, e esse livro ele vai de encontro, né, ao seu estilo de jogo. Então você perderia tempo. Mas quando você tiver uma noção de tabuleiro, que você tiver dominando determinadas teorias, né, tipo teoria dos tempos, peças avançadas, peças atrasadas,
né? O siruco, ou seja, quando você tiver poder de análise, ferramentas para analisar, é que você vai entrar no meio jogo. Por isso, até mudei um pouquinho a aula de hoje, que veio uma pergunta falando, então eu devo começar a estudar final, meio jogo e abertura? Não. O correto é estudar primeiro a abertura. Mas tem que saber que aqui terminou a abertura. Então, por exemplo, você estudou isso daqui, ó. A abertura é isso daqui, ó. É o desenvolvimento das peças. É o desenvolvimento das peças, olha. Então estudou aqui, parou. Chegou aqui, parou. Aí você vai pegar o sistema 2. O que é o sistema 2? O sistema 2 é aqui, ó. Ao invés de jogar lá, olha, né? Por exemplo, jogar essa daqui. O que eu vou fazer nesse sistema 2? Aí você pega e estuda o sistema 3, que é lá, né? Depois estuda o sistema 4, que é aqui, ó. Né? Aí sim você estudou esses 4 sistemas que o Ferrinho pôs. Aí tem os outros sistemas. Esse daqui que o Ciro colocou, ó, que não tinha. E a abertura russa em ritmo de samba, que seria o sistema 6. Que esse lance você não encontra na literatura russa, porque ele é perdido, devido lá não ter a maioria, né? Então veja, quando você dominar o desenvolvimento dessas peças, 6 lances, aí você chegou no meio-jogo, aí que você vai começar a analisar o meio-jogo, você vai pegar novamente aquele livro aqui, olha, novamente você vai pegar depois que você conheceu, você vai pegar, aí você vai ver no livro não tudo que tem lá, apenas alguns pontos que te interessam, que vai ao encontro do seu estilo de jogo. Perfeito? Aí sim você pode. Mas antes ainda, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui no curso você vai entender o porquê que a preta deu B6 a 5. Esse que é o ponto meu com vocês, pessoal. Explicar o porquê do B6 a 5, porque é o melhor lance para desenvolver as peças. Então a abertura era só para o desenvolvimento das peças. O meio-jogo vocês vão estudar lá no final, quando vocês tiverem aprendido realmente todas as teorias, o que é uma peça atrasada, né? O que é uma peça dobrada, né? As diagonais, a teoria dos tempos, o siruco, ou seja, vocês vão ter todos os elementos para analisar. Aí sim vocês vão pegar os livros e tirar para vocês o que interessa. Por exemplo, vai jogar uma cruz, né? Veja, para que você vai estudar a defesa Orlando, por exemplo, se você não tenha o menor interesse, o seu estilo é contra uma defesa Orlando. Você sabe que você jamais vai puxar uma defesa Orlando você jogando. Então você não vai estudar essa linha. O outro, a defesa Orlando já veio ao encontro do estilo dele. Ele sabe que toda vez que puder ele vai jogar a defesa Orlando. Então ele vai estudar a defesa Orlando. E não só o que tem nos livros, porque ele vai passar a entender os lances e vai analisar coisas suas. Quanta coisa que acontece em dama que você não vê em livro nenhum. Eu mesmo jogando ao vivo, eu garanto para vocês que a maioria das partidas ali não existe em livro.
mais de 90% das partidas que eu jogo, vocês não vão encontrar em livro nenhum. É porque o Conrado joga diferente? Não, porque o jogo de damas tem uma multiplicidade fantástica. Perfeito? Então vamos voltar lá na abertura russa. Como que vocês devem direcionar o estudo de vocês para que haja evolução? Então veja, você escolheu a abertura russa. Você fala, poxa, eu gosto tanto da abertura russa, então eu vou jogar a russa. Veja, a pessoa joga aqui, você mais do que depressa, você chamou para a russa aqui, ó. Só que a pessoa não trocou. A pessoa jogou aqui, ó. Aí você não sabe o que fazer no tabuleiro, você joga lá, olha. E aí a pessoa joga cá. Se você jogar aqui, ó, você caiu numa abertura perdida, que é a holandesa. Então, quando você for jogar a russa, você deve ter conhecimentos da holandesa, né? Tanto faz jogar o E7, né? Como o C7 B6, que vai estar perdido. Então, você sabendo disso, você vai jogar o C7 D6, que você sabe que você está na holandesa. Então, se você quer jogar a russa de pretas, você tem que aprender a holandesa também. Eu já mostrei isso aqui. Veja, ele ao invés de trocar, jogou. Você ao invés de ir lá, ó, você veio. Ele jogou cá, você trocou para trás e ele jogou, você tem que saber que você está na central. Então você tem que saber um pouco de central também, né? Então aqui você deve ter um conhecimento da central, porque você não vai estar órfão. Você está sabendo que você saiu na russa, mas que você está jogando uma central. E finalmente, veja bem, ele joga, você joga, né? Aí ele pega e joga lá, olha. Você dá, ele toma, tomou as duas, tomou, trocou. Você tem que saber que você está jogando um ataque a G5. Então vejam, se você de russa, você tiver uma noção da holandesa, da central e do ataque a G5, você não vai ser surpreendido. Você não precisa se especializar, você vai se especializar na russa. Mas ter um conhecimento dessas três aberturas, a central, ataque a G5 e a holandesa, você jogando de pretas, você tem que ter um conhecimento maior do que nas outras aberturas. Porque se sair, vai estar dentro do seu campo. E você não vai estar jogando à toa. Todas essas que eu mostrei, aqui termina a abertura, né? Aqui termina a abertura e começa o meio-jogo. Então você, por exemplo, fala, mas eu quero jogar a russa no sistema tal. Então veja, a russa ontem eu falei que pode ir para cá, você pode cair, né? Com C3B4, por exemplo, a pessoa pode jogar aqui, ó. Toma, toma, ela é mais fácil de recusar. Veja, ela é mais fácil de recusar a russa quando sai com CB4 do que CD4. E quando sai com CD4, ela pode transformar em outra abertura com mais facilidade. Perfeito? E agora eu vou falar a palavrinha mágica para vocês, né? Antes de vocês estudarem qualquer abertura que vocês gostem, que é o estilo de jogo, tem uma abertura que as posições dela tá em todas as aberturas, sem exceção, né?
sem exceção, que é a abertura espanhola. A abertura espanhola é um sistema de jogo. Se você dominar a espanhola, você pode jogar qualquer coisa que pode cair na espanhola. Então eu deixei por último aqui para falar para vocês exatamente isso, olha. Aí eu mostrei que aqui, olha, você pode cair na central se vier para cá. Aqui eu mostrei que você pode cair na holandesa. E aqui eu mostrei que você pode cair no ataque a G5. Mas e se joga CB4? Veja, se você ataca e ele fecha, e você jogou, você está na Budiansky. Veja, é diferente você saber que você está jogando uma Budiansky ou tá jogando sem saber que está na Budiansky, porque você puxou para a abertura russa. Então, olha, veja, a russa, a Budiansky, a holandesa, o ataque a G5 e central, todas elas caem em posições da espanhola. Todas elas, sem exceção. Então fica já aqui minha primeira dica. Antes de vocês começarem a estudar aquela abertura que melhor se encaixa ao seu estilo de jogo, analisem tudo que puder da espanhola. Eu jogando ao vivo, várias vezes eu mostro para vocês, ó, gente, essa posição dá na espanhola, essa posição dá na espanhola. E o interessante é que às vezes dá com cores inversas. Às vezes dá com lance a mais ou um lance a menos, né? Então a sequência de estudo seria essa daí. Primeiro espanhola. Então nós já vimos aqui algumas aberturas, né? Quando nós tiver visto todas as aberturas, nós vamos começar a olhar as linhas de cada abertura, e essas linhas eu vou falar as principais para vocês. Quando terminar, antes de ir para a final, nós vamos rever algumas teorias que já foi vista aqui. Peça dobrada, peça atrasada, o Siruco novamente, teoria dos tempos e todas as teorias que tem para te ajudar no meio-jogo. Aí nós vamos para a final e de final vai para o meio-jogo onde termina, ok? Então espero que vocês tenham entendido por que quem joga russa é muito bom saber a Budiansky, central, a holandesa e ataque a G5, ok? É isso aí então, meus amigos, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.